Graça e paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero te desejar um excelente dia com Jesus e que Deus continue abençoando a tua vida. O texto para a reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 21, que diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que o Senhor, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Esses dias estamos falando sobre a realidade de alguém ser 100% sincero com Deus, mas estar 100% enganado. Eu queria dar continuidade, falamos sobre o apóstolo Paulo e a sua vida anterior à sua conversão e de como ele teve a sua vida transformada e mudada e pôde aprender de Cristo, a ter o verdadeiro conhecimento sobre Cristo Jesus. O apóstolo Pedro também não é diferente. Ele está em um aprendizado contínuo. Eu queria destacar 3 momentos na vida do apóstolo Pedro. Este primeiro momento, quando ele está aprendendo diretamente com Jesus, durante o período ministerial de Jesus, durante esses 3 anos e meio, ao qual ele passa ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus. Depois queremos falar em outras etapas de sua vida. Fica para outro vídeo que nós faremos posteriormente. Então, nessa primeira etapa, quando o apóstolo Pedro está seguindo a Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo através dos ensinamentos de Jesus, já estando há algum tempo com o Senhor, ele comete alguns erros na sua interpretação. Ele comete alguns equívocos e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Aqui, por exemplo, no texto que acabei de ler, a Bíblia diz que Jesus começa a falar da necessidade dele morrer por nós, dele cumprir a sua missão, e a sua missão passava pela cruz. O apóstolo Pedro, ele não consegue alcançar isso, ele não consegue compreender isso. Veja o que a Bíblia diz, que foi a resposta do apóstolo Pedro. No versículo de número 22, diz assim: E Pedro, chamando-o à parte, chamou Jesus à parte, né? Começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ora, Jesus estava falando da necessidade que ele tinha de ir para a cruz e morrer por nós. A sua missão era justamente essa, mas Pedro ainda não havia compreendido isso. E isso é atribuído através das palavras do Senhor Jesus como uma ação maligna mesmo. Como a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens. Então, essa passagem que o apóstolo Paulo, essa realidade que o apóstolo Paulo traz, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens, também de alguma forma aconteceu com o apóstolo Pedro aqui, porque ele não conseguiu entender isso. E o interessante é que mesmo Cristo falando, repreendendo e falando dessa necessidade, dessa perspectiva espiritual, porque o próprio Cristo diz no versículo 23, Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Apesar desta reprovação, apesar do Senhor corrigir a Pedro e de mostrar que era uma perspectiva divina, que fazia parte daquilo que ele veio fazer aqui, mesmo assim, o apóstolo Pedro, em um outro momento, age de uma maneira precipitada, e Jesus, mais uma vez, trata deste ponto. Veja o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 18. João, capítulo 18, a partir do versículo 10. Quando vieram prender a Jesus, o apóstolo Pedro teve uma atitude.
E essa atitude, mais uma vez, é reprovada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 18, a partir do versículo 10. Então Simão, Pedro, puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Veja o que diz o versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Mais uma vez Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, guarda essa espada, eu tenho que cumprir a minha missão. Porventura eu não beberei o cálice que meu Pai me deu. Mas Jesus sempre estava falando da sua missão. Jesus havia falado em outro momento que ele teria que morrer e que posteriormente ele ressuscitaria. Mas parece que a mente e a visão dos discípulos estavam cauterizadas, porque Pedro não conseguia entender aquilo que Jesus estava ensinando, aquilo que Jesus estava dizendo. E mais uma vez ele tenta impedir. Ele pega a espada, corta a orelha do soldado, e diz a Bíblia que Jesus diz: guarda a espada. Ali Jesus faz um milagre, e a Bíblia diz que Jesus questiona Pedro: não beberei o cálice que o Senhor me deu? Fazia parte da sua missão. Pedro mais uma vez estava equivocado quanto àquilo que era o seu entendimento. Há um outro momento também em que o próprio apóstolo, ainda caminhando com Jesus durante seu ministério terreno, não é? Ele comete equívoco, ele se engana com relação a alguma perspectiva. Veja o que está escrito no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 14 e no versículo 27. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 27, Jesus traz mais uma realidade, Jesus traz mais um fato. E Pedro confronta o próprio Senhor Jesus, achando que aquilo não iria acontecer com ele. Veja qual foi a mensagem que Jesus proferiu, veja a advertência que Jesus proferiu e veja como Pedro reagiu. Então lhes disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Versículo 28 diz assim: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Veja a resposta de Pedro. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pensa que é o bastante? Jesus acabou de dizer que estava escrito e que todos se escandalizariam por causa do que iria acontecer com ele, mas Pedro diz: não, eu não. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais, é o que Pedro diz. Mas vê o que diz o versículo de número 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Olha a resposta de Pedro. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Não era nem só Pedro, mas todos estavam equivocados, estavam enganados daquilo que iria acontecer e daquilo que o homem é capaz de fazer por causa da sua fragilidade, por causa da sua estrutura, por causa da sua humanidade. Jesus sabia, estava escrito que eles iriam proceder, eles iriam se apartar, eles iriam negar, eles iriam se afastar de Jesus, Jesus iria ficar sozinho, mas todos estavam enganados, dizendo: nós não iremos, Senhor. Então Pedro se enganou por mais de uma vez. Primeiro Pedro disse que Jesus jamais deveria ir para a cruz. Jesus disse: não é minha missão, Pedro, aparta de mim, Satanás, né? Mais à frente, mesmo depois de ouvir essa palavra, diz a Bíblia que quando vieram prender a Jesus, Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado. Jesus diz: mas Pedro, eu tenho que cumprir minha missão, não vou tomar o cálice que o Pai me deu. Mais à frente agora, a Bíblia vai dizer que Jesus diz: olha, hoje vocês todos me negarão, hoje vocês todos se apartarão de mim. Pedro diz: todos podem se apartar, eu não. Ora, Jesus estava dizendo que era todos.
E aí Jesus insiste, diz assim, olha, vocês irão me negar. E aí diz que todos a uma voz diz assim, nós não iremos te negar. O homem está sujeito ao engano, o homem está sujeito ao erro, o homem está sujeito ao equívoco e é de se estranhar qualquer religião que diga nós somos perfeitos. Há qualquer instituição que se proclame ou que se diga ter um monopólio da verdade tem que se estranhar. O monopólio da verdade está na palavra de Deus. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo e o caminho que Ele deixou para nós. Nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a interpretações erradas. Isso acontece porque muitas vezes, dizia eu em vídeo anterior, muitas vezes somos partidaristas, muitas vezes somos tendenciosos, muitas vezes somos como um torcedor de futebol, fanáticos. E isso nos leva, sim, ao equívoco e ao engano, porque não há nem mesmo aqueles que andaram com Jesus, como foi o caso do apóstolo Pedro, que aprendeu do próprio Cristo. Nem Pedro estava sujeito a equívoco. E eu estou falando de um período de sua vida que ele estava aprendendo quando estava com Jesus. Mas no próximo vídeo iremos falar após da partida de Jesus, depois da morte, depois da ressurreição, depois de Cristo ser elevado aos céus. Nós iremos falar mais sobre o apóstolo Pedro, porque ele ainda, diz a Bíblia, continuou aprendendo e aprendendo e aprendendo. E a maior lição que nós devemos aprender, o Mestre nos ensinou. Está lá em Mateus, no capítulo 11, ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Não é? Que sejamos humildes o suficiente para sabermos que não somos detentores ou donos da verdade, da interpretação verdadeira e única, e que a nossa instituição é perfeita. Não. Precisamos compreender, à luz da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, as verdades que a palavra de Deus tem para nós. Que Deus continue abençoando a tua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.